Ele estava sozinho dentro da própria empresa. As luzes apagadas, o silêncio pesado e uma caixa de papelão nas mãos com o que restava da sua vida profissional. Naquela noite, Rafael Moreira, CEO de uma das startups mais promissoras do país, entendeu da forma mais cruel que sucesso não é permanente. Em menos de 48 horas, ele havia perdido a empresa, o prestígio, os amigos influentes e quase a própria identidade. O homem que estampava capas de revistas agora saía pelos fundos para não ser visto. E o pior não era a falência, o pior era a vergonha. Antes disso, Rafael era visto como um gênio, visionário, confiante, sempre um passo à frente. Fundou a empresa ainda jovem, dormindo no escritório, apostando tudo o que tinha e o que não tinha, em uma ideia que muitos diziam ser loucura. Mas deu certo. Investidores apareceram, contratos milionários foram assinados, entrevistas, palestras, aplausos. Ele acreditou que estava no controle, acreditou que era invencível. E esse foi o começo da queda. A crise veio silenciosa, um erro jurídico que parecia pequeno, uma decisão mal avaliada, a confiança exagerada em pessoas erradas. Quando Rafael percebeu, já era tarde. Processos se acumulavam, investidores retiravam apoio, funcionários que ele tratava como família começaram a sair. Em poucos meses, a empresa que valia milhões não valia mais nada. E ele, que tinha tudo, ficou sem chão. Naquela madrugada, sentado no carro, Rafael chorou como nunca havia chorado antes. Chorou de medo, de frustração, de raiva de si mesmo. Pensou em desistir de tudo. Pensou que talvez tivesse ido longe demais, sonhado alto demais. Pela primeira vez, não via saída. O celular vibrava com mensagens que ele não tinha coragem de abrir. O nome dele, antes associado a sucesso, agora virava piada nos bastidores do mercado. Mas é aqui que algo muda, porque histórias verdadeiras não terminam na queda. Elas começam nela. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais, emocionantes e transformadoras como essa, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra narrativas profundas que inspiram, ensinam e mostram que sempre existe um recomeço, mesmo quando tudo parece perdido. Ao se inscrever, você não perde nenhuma história capaz de mudar a forma como você enxerga a vida. Rafael passou meses no anonimato. Vendeu o carro, mudou de apartamento, cortou tudo que lembrava o antigo eu. Ninguém mais ligava, e isso doía mais do que a falta de dinheiro. Ele começou a trabalhar como consultor informal, ajudando pequenas empresas por valores quase simbólicos, não por ambição, mas para sobreviver. Foi ali, no chão da realidade, que ele começou a enxergar algo que nunca havia visto quando estava no topo. Pessoas reais, problemas reais e soluções que não estavam nos livros nem nas palestras motivacionais. Cada erro do passado virou aprendizado, cada humilhação virou combustível. Rafael passou a estudar novamente, não para impressionar, mas para entender. Passou a ouvir mais e falar menos e, principalmente, passou a reconstruir algo que havia perdido muito antes da empresa quebrar. O caráter guiado pela humildade. Sem anunciar nada, sem promessas grandiosas, ele começou um novo projeto. Pequeno, simples, honesto. Não contou a ninguém quem ele tinha sido. Queria ser julgado apenas pelo que entregava. E aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Um cliente indicou para outro. Um problema resolvido gerava confiança. A confiança gerava crescimento. E o crescimento, dessa vez, não subiu a cabeça. Rafael ainda não sabia, mas aquele era apenas o primeiro passo da maior virada da sua vida. A queda tinha sido profunda, mas o retorno seria histórico. E essa é só a primeira parte da história. Porque quando um homem perde tudo, ele tem duas opções: desaparecer ou se reconstruir mais forte do que jamais foi. Ele acordava antes do sol nascer, não porque queria, mas porque o medo não o deixava dormir.
Rafael Moreira já não tinha a tranquilidade de quem acredita que o amanhã está garantido. Cada dia começava com uma pergunta silenciosa: será que hoje eu consigo seguir em frente? O homem que antes comandava reuniões com dezenas de executivos, agora sentava sozinho diante de uma mesa simples, com um caderno gasto e uma caneca de café frio. Não havia secretária, não havia agenda lotada, não havia aplausos. Só havia ele e a responsabilidade de recomeçar do zero. Nos primeiros meses, quase ninguém confiava nele. Quando dizia que era consultor, percebia o olhar desconfiado. Alguns clientes perguntavam sobre experiências passadas e ele desviava. Não mentia, mas também não contava toda a verdade. Dizia apenas que havia errado muito e aprendido mais ainda. E isso, curiosamente, criava uma conexão real. Pela primeira vez na vida, Rafael não estava tentando parecer grande. Estava tentando ser útil. Havia dias em que ele voltava para casa com o bolso vazio e o coração pesado. Pensava se tudo aquilo fazia sentido. Pensava se não seria melhor aceitar um emprego qualquer, esquecer o sonho, enterrar o passado. Em alguns momentos, chegou a abrir sites de vagas, quase clicando em enviar currículo. Mas algo dentro dele resistia. Não era orgulho. Era a sensação de que ainda havia uma história inacabada. Rafael começou a perceber um padrão nos pequenos negócios que atendia. Erros simples, mas fatais. Falta de planejamento, decisões emocionais, promessas vazias. Eram os mesmos erros que ele havia cometido quando estava no topo, só que em outra escala. Aquilo doía. Cada conselho que dava era, na verdade, um pedido de desculpa silencioso ao próprio passado. Ele se via nos olhos cansados daqueles empreendedores. Com o tempo, alguns resultados começaram a aparecer. Um restaurante quase falido conseguiu se reerguer. Uma pequena empresa familiar saiu do vermelho. Nada grandioso, nada digno de manchetes, mas suficiente para reacender algo dentro dele. Pela primeira vez desde a queda, Rafael se sentiu necessário, não admirado, não invejado, necessário. Mas o passado não o deixava em paz. Certo dia, ao entrar em uma cafeteria para uma reunião simples, ouviu seu nome sendo sussurrado em outra mesa. Alguém o reconheceu. O coração disparou. Ele pensou em sair, em fingir que não ouviu, mas ficou. Escutou risadas baixas, comentários cruéis, julgamentos rápidos. Aquilo rasgou algo dentro dele. Durante horas, a antiga vergonha voltou com força total. Naquela noite, Rafael quase desistiu. Sentou no chão do apartamento escuro, encostado na parede, sentindo o peso de tudo o que havia perdido. Não era só dinheiro, era status, era respeito. Era o sonho de ser lembrado como alguém que venceu. Pela primeira vez, ele se perguntou se realmente merecia uma segunda chance. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma mensagem chegou no celular. Era de um cliente antigo, um pequeno empresário que ele havia ajudado meses antes. A mensagem era simples, mas poderosa. Rafael, graças a você, não fechei minha empresa. Consegui salvar empregos. Obrigado por não desistir de mim. Ele leu aquilo várias vezes e chorou. Não de tristeza, de alívio. Naquele instante, Rafael entendeu que o sucesso verdadeiro não estava em reconstruir o império que perdeu, mas em construir algo diferente, algo mais sólido. Algo que não pudesse ser tirado dele com uma assinatura ou um processo. Ele decidiu que dessa vez não buscaria vingança contra o passado, nem provaria nada para ninguém. Ele faria do jeito certo, mesmo que demorasse, mesmo que ninguém estivesse olhando. E sem perceber, enquanto tentava salvar os outros, Rafael estava, pouco a pouco, salvando a si mesmo. O telefone de Rafael começou a tocar com mais frequência. Não eram investidores nem convites para palestras. Eram pessoas comuns, empresários pequenos, sócios desesperados, gente que estava à beira do colapso.
Alguém havia indicado seu nome, depois outro, e mais outro, sem anúncios, sem redes sociais, sem marketing, apenas resultado, apenas verdade. E isso o assustava mais do que o fracasso, porque agora ele tinha algo a perder novamente. Cada novo projeto reacendia memórias antigas. Salas de reunião improvisadas, planilhas simples, decisões difíceis tomadas com pouco recurso e muita responsabilidade. Rafael fazia questão de explicar tudo, de não prometer milagres. Ele dizia a verdade, mesmo quando doía. E talvez fosse isso que fazia as pessoas confiarem. Ele não se colocava acima, ele se colocava ao lado. Mas o passado continuava à espreita. Um dia, recebeu um e-mail que gelou seu corpo. Era de um antigo investidor da empresa que havia falido. Um nome que ele não lia há anos. O assunto era curto, quase cruel. Precisamos conversar. Rafael ficou paralisado. A mente voltou no tempo. As acusações, os olhares de desprezo, as portas fechadas. O medo de ser lembrado apenas como o CEO que quebrou. Ele pensou em ignorar, pensou em fugir, pensou que talvez ainda não estivesse pronto para encarar aquilo. Mas algo havia mudado dentro dele. Pela primeira vez, ele não sentia vontade de se esconder. Sentia medo, sim, mas também sentia firmeza. Respondeu, marcou a reunião. No dia marcado, Rafael chegou mais cedo. Sentou-se em silêncio, respirando fundo. Quando o investidor entrou, não havia raiva no olhar. Havia curiosidade. Eles conversaram por horas. Sobre erros, sobre decisões ruins, sobre arrogância, sobre aprendizados. Rafael não se defendeu. Não culpou ninguém. Assumiu tudo. E isso desarmou qualquer ataque. Ao final, ouviu algo que jamais imaginou. Eu acompanhei sua queda. E agora estou acompanhando sua reconstrução. Aquela frase não trouxe dinheiro, nem contrato, mas trouxe algo muito mais raro: respeito. Rafael saiu da reunião com a sensação de que, mesmo que nada mais acontecesse, ele já havia vencido algo dentro de si. Com o tempo, o pequeno projeto deixou de ser pequeno. Ele começou a estruturar algo maior, mas com bases completamente diferentes. Sem pressa, sem ego, sem promessas vazias. Criou processos simples, montou uma equipe enxuta, formada por pessoas que também haviam caído em algum momento da vida. Gente que entendia dor, não apenas números. Então, quase sem perceber, Rafael voltou a crescer. Não da forma explosiva de antes, mas de forma consistente. Empresas começaram a procurar sua consultoria. Convites surgiram. Desta vez, ele analisava tudo com calma. Aprendeu a dizer não. Aprendeu que crescer sem controle é apenas outra forma de cair. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir. Certa noite, ao chegar em casa, encontrou uma antiga caixa esquecida no armário. Dentro dela, recortes de jornal, fotos antigas, prêmios, matérias com seu rosto estampado. O antigo Rafael. Ele sentou no chão e ficou olhando por longos minutos. Não sentiu orgulho, nem vergonha. Sentiu gratidão. Gratidão por ter perdido tudo antes que perdesse a si mesmo. Ali, em silêncio, ele entendeu que a queda não foi o fim. Foi o aviso. Foi a chance de recomeçar do jeito certo. E é exatamente aqui que essa história começa a ficar ainda mais intensa. Antes de seguir, se essa história está tocando você, se inscreva agora no canal Morada das Histórias. Ao se inscrever, você passa a fazer parte de uma comunidade que acredita em recomeços, em aprendizados reais e em histórias que inspiram de verdade. Cada inscrição ajuda esse canal a continuar trazendo narrativas profundas que podem mudar o seu dia, ou até a sua vida.